do envelhecimento normal, dos processos que acontecem dentro do envelhecimento, para depois eu falar especificamente sobre elas e o impacto que elas têm. Eu acho que nem todo mundo estava aqui antes, mas eu só gostaria de dizer que a fragilidade do idoso, ela e a sarcopenia são duas síndromes que têm uma repercussão clínica muito importante. Então, hoje, não dá para a gente falar clínica do idoso, clínica do envelhecimento, sem a gente falar da fragilidade e da sarcopenia, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, vocês estão conseguindo me ver? Sim, professor. Sim, professor. Deixa eu ver uma coisa. Não tem jeito de eu ver vocês, né? Ao mesmo tempo. Acho que não. Acho que talvez se desse para apresentar só uma guia, mas aí você teria que ficar alternando entre a do Meet e a da apresentação. Não sei se é viável. Deixa eu ver aqui. Não, não vai dar. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro daquela diferença que existe entre a senescência e a senilidade, né? Eu só estou fazendo porcaria aqui, né? Pronto. Então, a gente, lembrando que o processo de envelhecimento, ele carrega alterações, né, intrínsecas. E quando essas alterações têm um impacto esperado e baixo sobre a qualidade de vida, sobre as limitações físicas, limitações cognitivas, a gente diz que esse processo é a senescência, quer dizer, ele está ocorrendo dentro de um padrão normal de envelhecimento, né? É algo esperado. E a gente chama de senilidade os eventos patológicos, né? Os eventos adversos, que têm alguma repercussão sobre mortalidade precoce, características clínicas, sobre qualidade de vida, sobre envelhecimento cognitivo com déficit cognitivo e assim por diante. Então, veja bem, esse gráfico aqui, ele mostra como que é o comportamento da força de preensão, né? É um indicativo de força de uma população ao longo da vida. E o que vocês podem ver aqui é que são vários estudos, vários estudos populacionais com um N muito grande, mostrando como que é o comportamento normal da força de um indivíduo. E aqui é a força de preensão palmar, um dinamômetro medindo a força de preensão palmar como um indicativo da força geral. E o que se observa, né, é que a partir da vida adulta, dos 30 anos, tanto no homem quanto na mulher, o declínio é gradual da força. E esse declínio ele é mais acentuado no homem, porque ele atinge um pico maior no homem, né, na fase adulta, menos acentuado na mulher, porque a mulher, durante toda a vida, mantém um grau de força menor do que os homens. Vocês estão ouvindo? Sim, professor. Vamos sim. Tá bom. Vamos ver outras alterações, né? Então, esse daqui também é a porcentagem de perda de massa muscular. Então, a massa muscular total que o indivíduo tem. E nós vemos que eles separam aqui
em termos de massa muscular e força muscular ao longo da vida. As perdas de massa muscular e de força muscular, elas correm quase que paralelamente durante uma boa parte da vida. Entretanto, a partir dos 75 anos, quer dizer, numa fase mais avançada do envelhecimento, você tem uma queda bastante expressiva, né, da força muscular e nem tanto da massa muscular. Quer dizer, o desempenho é perdido mais intensamente do que a quantidade de músculo, propriamente dita. Vamos pensar em outras características, tá? Esse daqui é um estudo que fez o acompanhamento, né, de pessoas ao longo de 30 anos, tá? Pessoas, de um modo geral, que podem ter começado o acompanhamento aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, mas pelo menos uns 10 anos de evolução existe para essa amostra, né? E aí eles colocam aqui, são relacionados com a idade, sendo que a idade média, né, no baseline, era de 62 anos. Então, é uma população com uma tendência maior de representar idades mais avançadas. E o que a gente observa aqui é que, ao longo dos anos, existe uma tendência de queda do nível de hemoglobina e aumento da produção de eritropoetina, né? A eritropoetina como hormônio estimulador da produção de hemácias, e a hemoglobina, que é a resposta, né, ao estímulo da eritropoetina, e ao longo dos anos, o que a gente observa na população é um aumento compensatório da eritropoetina para tentar um nível maior de hemoglobina. Entretanto, o que acontece realmente é um menor nível de hemoglobina ao longo da idade. Tá? Esse daqui é o desempenho cognitivo por idade. Então, o que se mostra aqui é que também, nas idades mais avançadas, principalmente depois dos 80 anos, o score, quer dizer, o desempenho cognitivo, ele tende a um declínio em relação à linha de base, tá? Isso já é um evento conhecido. Isso daqui tem implicação clínica sobre a funcionalidade? Não necessariamente. Né? Pode ser um declínio cognitivo compensado através de algumas estratégias de lidar com essa queda cognitiva, que existe aquela palavra, né, da psicologia inglesa, que é o coping, né, que é como se lida, né? Então, existem estratégias de sobrepujar as perdas, mas pode ser que não, que a queda cognitiva, o declínio cognitivo, seja bastante importante para provocar um impacto. Tá? Esse daqui é o desenvolvimento dessa síndrome, que a gente chama de fragilidade, tá? Que é o objetivo principal da aula, também ao longo da idade. Então, a gente vê que existe uma associação provável associação entre o declínio cognitivo também e o desenvolvimento das perdas relacionadas à fragilidade, ou seja, o desenvolvimento da síndrome de fragilidade. Tá? Bem, algumas características marcam esse processo de envelhecimento, né? Então, nós temos a disfunção imunológica no envelhecimento normal. Essa disfunção imunológica é caracterizada por processo inflamatório, né? Uma inflamação crônica, que a gente dá o nome de inflammaging, que é a mistura das palavras, né? Inflammation, inflamação, com envelhecimento, aging. Então, caracteristicamente,
o indivíduo idoso tem um estado inflamatório crônico. Existe desregulação endócrina. Então, de um modo geral, vários hormônios têm um declínio no envelhecimento. Nós observamos maior incidência de hipotireoidismo no idoso, declínio natural dos níveis de hormônio tireoidiano ao longo da vida, existe uma queda da produção do IGF-1, né, o Insulin-like Growth Factor, que é um hormônio anabólico bastante importante. Existe a queda hormonal nas mulheres após a menopausa, existe a andropausa, queda da produção de andrógenos também nos homens. Então, de um modo geral, um conjunto de alterações hormonais fazem parte do envelhecimento. E como a gente viu naqueles slides anteriores, nós temos perda de massa muscular e perda de função da musculatura. E nós chamamos, normalmente, essa perda de massa e de função de sarcopenia, tá? Porque a sarcopenia vem, sarco, em grego quer dizer carne, né? É uma referência à musculatura, e penia, o sufixo penia, que é um empobrecimento, né? Falta da quantidade de músculo. Então, esses são eventos que acontecem no envelhecimento, e mais para frente a gente vai ver que ele é bastante importante para essas síndromes que a gente vai comentar, principalmente a fragilidade do idoso. Esse slide aqui, ele serve para mostrar duas coisas, tá? Primeiro, qual que é a resposta normal ao estado inflamatório em qualquer indivíduo? O primeiro passo que nós temos são os estímulos para o processo inflamatório, né? Então, nós temos, por exemplo, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, um estado pós-operatório que vai levar a um processo, né, de necrose, perda celular, e que vai exigir reparação. E, então, há o desenvolvimento de uma resposta inflamatória mais intensa a esses estímulos, que nós esperamos que, quando eliminada a causa da inflamação, nós temos um arrefecimento, uma atenuação desse processo inflamatório e um caminho para a cura, né, para a cicatrização, para a resolução desse processo inflamatório. Agora, isso acontece de uma maneira inocente? Não, isso não é inocente, né? Embora o processo inflamatório ele seja um evento desejado e esperado, né, e que provoca renovação celular, e que é importante, né, para a nossa manutenção, existem alguns efeitos colaterais desse processo inflamatório, ainda mais quando ele se torna um processo inflamatório crônico, né, persistente ao longo da vida. Se a gente pensa que nas doenças relacionadas ao envelhecimento, nós temos a manutenção de lesões, por exemplo, numa osteoartrite, nós temos continuadamente uma lesão articular, um processo de reparação articular, né? Nós temos declínio da massa óssea, existe doença pulmonar crônica, existe doença vascular crônica. Então, é uma questão de um processo de renovação celular constante. A manutenção, é natural que esse processo inflamatório se cronifique, e aí a gente tenha algumas características, ou efeitos colaterais, ou eventos indesejáveis, associados com a cronicidade desse processo inflamatório. Então,
nós temos, por exemplo, né, a diminuição da perfusão muscular, a diminuição da produção de IGF-1, consequência do processo inflamatório também, que favorece a instalação dessa perda de musculatura. Existe alteração dos mecanismos reguladores da produção de eritropoetina, da hematopoese, levando à anemia. Existem mecanismos de aumento da resistência insulínica, predispondo ao diabetes, osteoporose, né, diminuição da neurogênese e assim por diante. Qual que é o sucesso, então, que se obtém num envelhecimento bem-sucedido? É um balanço bastante equilibrado entre os efeitos desejados de uma inflamação e os efeitos indesejados de um processo inflamatório crônico. E aí, de um modo geral, a gente pode dizer que é um passo mal sucedido, um processo inflamatório crônico que leva a perdas, e é bem sucedido esse equilíbrio fino, mas que vai possibilitando a renovação celular sem grandes consequências para as perdas no idoso. Então, aqui é interessante ver que o próprio envelhecimento implica num processo de inflamação crônica. E a inflamação crônica faz a regulação genética, a regulação de expressão gênica do envelhecimento. Né? É um feedback positivo aqui. O estado inflamatório crônico, ele está relacionado com o aparecimento de doenças. Entretanto, as próprias doenças que a gente tem ao longo da vida predispõem a uma piora, ou aumento do estado inflamatório. E também as doenças que aparecem ao longo da vida favorecem o envelhecimento. Né? Então, aqui a gente caracteriza uma perda daquele equilíbrio que a gente estava falando. Nós vemos aqui, né, então, que você tem trajetórias diferentes, né, de envelhecimento imunológico, de processo inflamatório crônico, desde uma situação bastante ruim, né, ou seja, que num curto espaço de tempo existe a evolução para uma fase prodrômica e finalmente instalação de doenças, né, a suscetibilidade a doenças crônicas, até um padrão bastante bom, né, em que na maior parte da vida o indivíduo ele se mantém compensado, ou seja, nessa fase prodrômica, e só muito tardiamente é que esse processo inflamatório crônico vai culminar em perdas orgânicas e o favorecimento de doenças relacionadas com o envelhecimento, de doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento. O que está relacionado com esse estado inflamatório crônico, né? Isso que a gente chama aqui, olha, de inflammaging. Né? Esse slide, ele mostra, né, várias causas do estado inflamatório crônico, que essas vão desde uma predisposição genética, né, à inflamação, passando pela questão da obesidade, do aumento da quantidade do tecido adiposo visceral, né, da secreção de citocinas pró-inflamatórias, oriundas dos adipócitos, né, por exemplo, IL-6, fator de necrose tumoral, IL-1 beta, até alterações, né, do microbioma intestinal, né, infecções crônicas, por exemplo, infecção por citomegalovírus, infecção pelo HIV, outras infecções mais raras, né, que você tem aí aquelas que a gente conhece da infectologia,
e que talvez não cronifiquem tanto, mas tem uma fase aguda bastante importante para coccidióide, micose, tuberculose, toxoplasmose e assim por diante, né? E defeitos intrínsecos do sistema imunológico. Então, tudo isso daqui predispondo a um estado inflamatório crônico. Tá? E a consequência disso daqui, o que é? Né? Desse processo inflamatório crônico, uma deterioração do sistema cardiovascular, favorecimento da produção de placas ateroscleróticas e doença cardiovascular, doença vascular periférica, aumento da resistência insulínica, né, predisposição ao câncer, predisposição aos quadros demenciais, a diminuição da musculatura esquelética, ao estado anêmico, e, em última instância, essas doenças todas, esses acontecimentos clínicos todos, vão contribuir para desfechos ainda piores, né? Como uma incapacidade cognitiva, a fragilidade, a mortalidade precoce, né? A perda de funcionalidade, incapacidades e a própria multimorbidade. Bem, numa das aulas anteriores, lembro que naquela aula que eu dei sobre a introdução da geriatria e gerontologia, a gente falou um pouquinho, bem brevemente, sobre as síndromes geriátricas, né? E esse médico, o Bernard Sachs, ele foi a pessoa, assim, que usou essa terminologia das síndromes geriátricas pela primeira vez, e ele falava, então, dos 5 Is, né, que caracterizam o envelhecimento: a imobilidade, a instabilidade postural, incontinência urinária, a insuficiência cognitiva e a atrogenia. Então, aqui se começa a exploração dessa questão que é a síndrome geriátrica, ou as síndromes geriátricas. O que as síndromes geriátricas têm de diferente das síndromes clínicas, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na aterosclerose ou no Cushing. O Cushing é um bom exemplo, né? Porque você tem um evento primário, né, que leva à alteração patológica, ou seja, elevação do cortisol. E como que essa elevação do cortisol se traduz? Se traduz por vários eventos fenotípicos, né? O fenótipo da obesidade, a instalação de hipertensão arterial, de miopatias, estrias, resistência vascular periférica, assim por diante. Vamos pensar num outro? Vamos colocar aqui, por exemplo, vírus da hepatite C, né? Vírus da hepatite C, o evento patológico é uma inflamação hepática, uma cirrose hepática, e o que nós temos como consequência? Nós temos uma síndrome de hipertensão portal, com aumento aparecimento de ascite, né, edema de membros inferiores, circulação colateral, varizes esofagianas, ou uma síndrome de insuficiência hepatocítica, as discrasias sanguíneas, ginecomastia, neoformações vasculares, perdas de pilificação, são características todas. E a síndrome geriátrica, no que ela muda? O que ela muda é porque é um evento oposto, né? A gente tem uma característica, que é o delírium, por exemplo, só que para a promoção do delírium, nós temos múltiplos fatores levando à instalação do delírio, né? O próprio ambiente de hospitalização, o uso de medicações, particularmente o uso de medicações inadequadas, a presença de desidratação, o estresse da hospitalização, ou do que quer que tenha levado o indivíduo à procura da assistência médica, a próprio quadro de instabilizador dele, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção urinária, uma hemorragia cerebral, um AVC. Então, são quadros multifatoriais que levam à instalação de uma
acontecimento clínico, que é o delírio. E, já que nós estamos tratando de síndromes geriátricas, vale a pena falar que a fragilidade, que é o tema dessa aula de hoje, é uma síndrome geriátrica muito importante. A sarcopenia é uma síndrome geriátrica muito importante. A anorexia do envelhecimento é uma síndrome geriátrica, além de todas aquelas que a gente mencionou ali pela própria menção do Bernard Isaacs. Então, quando a gente fala de sarcopenia e fragilidade do idoso, a gente está falando de síndromes geriátricas. Então, esse daqui, né, a exemplificação, né, de uma síndrome normal, por exemplo, uma síndrome de Cushing, né, levando a múltiplas manifestações fenotípicas, e uma síndrome geriátrica, né, por exemplo, uma síndrome do imobilismo, que é um resultado de vários eventos prévios concorrentes, né? Por exemplo, um AVC, uma perda cognitiva, demência, desnutrição, desidratação, infecção urinária, assim por diante. Bem, então eu já adiantei para vocês que toda essa questão, né, da mudança pró-inflamatória que acontece com o envelhecimento, leva uma tolerância menor, né, ao estresse oxidativo. A gente tem alterações hormonais, né, apoptose, nós temos o processo de diminuição da ingestão proteica e que compromete a formação muscular, e tudo isso leva, então, a essa síndrome geriátrica que a gente chama de sarcopenia, ou seja, uma perda progressiva da quantidade de músculo e da função do músculo. E a sarcopenia tem uma relevância clínica bastante importante, é um marcador de mau prognóstico, né? Então, como que a gente pode perceber essa sarcopenia? A gente vai perceber pela quantificação de músculo, a gente vai perceber pela medida da função do músculo, na velocidade de marcha, ou na força de preensão pelo dinamômetro, mas também existem algumas características laboratoriais que indicam. Um paciente que chega para a gente, né, no hospital com uma albumina baixa, já mostra que provavelmente ele está vivendo um estado de pobreza nutricional que favorece a instalação dessa síndrome geriátrica, que é a sarcopenia. Então, como que a gente faz a triagem, o screening da sarcopenia, e como que a gente faz o diagnóstico da sarcopenia? Então, existe um instrumento, né, de 5 perguntas que se chama SARC-F. Esse instrumento, ele, no último consenso, que foi lançado em 2019, de sarcopenia, a proposta de que ele seja usado como uma triagem para indivíduos sarcopênicos. Então, que a investigação da sarcopenia, ela aconteça somente no indivíduo que, nessa triagem com o instrumento, mostre que ele tem características, ele tem perdas que fazem a gente progredir na investigação laboratorial, imaginológica da sarcopenia. São perguntas como se ele tem dificuldade para andar um quarteirão, se ele tem dificuldade para subir um lance de escadas, se ele tem uma perda de peso não intencional. Características, são 5 perguntas, só 5 perguntas, que fazem essa triagem, tá? Se o indivíduo, né, nessas 5 perguntas, se ele responde pelo menos 3 positivas, então, ele passa para as fases posteriores. A fase posterior, então, vocês lembram que no conceito de sarcopenia nós temos redução de massa e redução de desempenho do músculo. E o desempenho do músculo,
ele vai ser avaliado através da força de preensão, com um dinamômetro. Tá, esse indivíduo, ele passou na triagem da sarcopenia, no dinamômetro ele mostrou que tinha uma baixa força de preensão, então nós temos um estado de sarcopenia provável, e aí o próximo passo é realmente mostrar que ele tem uma diminuição da quantidade de músculo, através de um exame de imagem. Tá? E aí, a medida da massa muscular, através do DEXA ou alternativas. O que é o DEXA? O DEXA é um exame densitométrico, feito por raio-x, que avalia a quantidade de músculo. Ele é o padrão ouro, ele é o melhor exame para avaliar isso. Mas existem alternativas. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da bioimpedância, que dá uma estimativa da quantidade de músculo. Existe a tomografia de certos segmentos do corpo. Então, por exemplo, faz uma tomografia da coxa e vê qual que é a proporção de músculo que tem em relação à proporção de gordura que tem naquele local. Então, existem algumas alternativas, mas o padrão ouro é fazer o DEXA, que é o exame densitométrico. Então, o indivíduo passou pela triagem, tinha baixa força de preensão, ou seja, o desempenho é ruim. Fez a aferência da musculatura através do DEXA. Confirmou sarcopenia? Confirmado. Aí só resta ver se ele teria um padrão de gravidade maior em relação à sarcopenia, que é a velocidade de marcha reduzida, ou outros testes de aptidão física reduzida, que classificaria ele numa sarcopenia severa. Mas até aqui, nós confirmamos, fizemos o diagnóstico definitivo da sarcopenia. Antigamente, quer dizer, antes desse consenso de 2019, a sarcopenia, ela era avaliada pela presença da força de preensão reduzida, pela presença da velocidade de marcha reduzida e pelo diâmetro da panturrilha, né? Sendo que o diâmetro da panturrilha mostrava para a gente que aquele indivíduo tinha uma quantidade pequena de músculo. Mas hoje, o padrão ouro é essa sequência aqui, que mostra baixa força de preensão, baixa massa muscular, e você pode ter critérios de gravidade através da performance física, na velocidade de marcha, na bateria breve de performance física, outros instrumentos. Tá tudo bem até aqui, gente? Tá sim, professor. Se tiver monótono, vocês me falam, tá? Manda uma mensagenzinha aqui para mim no Zap, eu tento Pode mudar a deixar, dinâmica. mas tá ótimo, bem elucidativo. Aqui, então, são os critérios, hoje, para diagnóstico da sarcopenia. Tá? Isso aqui é um detalhe, é bem detalhado. Então, de um modo geral, quando a gente mede no dinamômetro, o homem tem que atingir pelo menos 27 de força para ser considerado normal, a mulher pelo menos 16 de força para ser considerada normal, tá? A velocidade de marcha, esse daqui é um número mágico, né? Então, a velocidade de marcha menor do que 0,8 metros por segundo é um indicativo de desempenho ruim, né? E, então, assim, isso daqui, quando vocês precisarem, provavelmente vai ter anotado em algum lugar, assim, vale a pena só lembrar, né, por exemplo, da força de preensão 27, 16, homem e mulher, e 0,8 metros por segundo, que são duas dicas importantes para qualquer idoso, né? Isso aqui é uma medida universal que você vai encontrar em qualquer país. E sobre a fragilidade, né? Então, nós estávamos falando sobre síndromes geriátricas, e aqui é
a síndrome geriátrica da noite. A gente já comentou uma, que era a sarcopenia, e eu tinha uma razão de falar da sarcopenia antes, mas a fragilidade, ela é a síndrome geriátrica importante dessa noite, né? Então, ela é um estado caracterizado por aumento da vulnerabilidade aos agentes estressores, a vulnerabilidade aos estressores, relacionada com disfunções orgânicas sistêmicas e que tem um impacto em dependência ou mortalidade. Então, é uma definição ampla. Mas o que quer dizer, né, isso? O que quer dizer vulnerabilidade a estressores, disfunções sistêmicas, dependência e mortalidade? Então, esse slide, ele é um slide antigo, de 2009, essa publicação. As pessoas, assim, que trabalham com fragilidade, estudam fragilidade, repetem esse slide de maneiras diferentes, com configurações diferentes, mas ele sempre retorna, ele está sempre no centro das atenções. E aqui, nós temos performance, né, e aqui os mecanismos de equilíbrio do corpo, de homeostasia. A performance é aquilo que a gente estava falando, né, o desempenho de atividades, a independência para fazer atividades, a velocidade de marcha, outras testes de funcionalidade, de performance física, o time up and go, a força de preensão, e assim por diante. Então, a terminologia, de um modo geral, aqui foi como performance, né, como a capacidade a capacidade física. Então, num processo de envelhecimento normal, o que nós temos é que durante boa parte da vida, né, os indivíduos vão se manter clinicamente silenciosos, tá? E isso nos remete àquele slide do processo inflamatório crônico, né, coincide, um silêncio compensado, né, da inflamação, um silêncio clínico compensado também. E na fase mais avançada, mais tardia da vida, é que você tem uma deterioração clínica, o momento em que aparecem, né, as múltiplas doenças, a multimorbidade, a dependência física, né, as incapacidades, e por trás disso, o que está acontecendo? Naquela fase pré-clínica, né, naquela fase silenciosa, quando você tinha um evento estressor, por exemplo, uma infecção por citomegalovírus, uma toxoplasmose, um trauma de crânio, depressão, né, você tem uma perda de performance que, com a intervenção, o indivíduo volta ao seu estado prévio, né? Ou seja, ele tem uma compensação completa. E nessa fase da fragilidade, essa resposta a esses estressores, a esses eventos estressores, ela não é suficiente, ela é insatisfatória. Então, o indivíduo não volta ao seu estado de performance anterior. E com isso ele vai acumulando deteriorações clínicas que, em última análise, vai provocar a morte. O desejo de todos nós é que isso acontecesse de uma maneira muito avançada, muito tardia, acontecesse aos 95 anos, 98 anos, 100 anos, né? E que até lá eu conseguisse fazer a compensação clínica. Mas a gente sabe que alguns indivíduos, né, eles antecipam essa fase de descompensação, de incapacidade de homeostasia, de balanço, e entram na fase de deterioração clínica mais precocemente.
E esses indivíduos que perdem a resposta, né, de recuperação aos agentes estressores mais precocemente, esses são os indivíduos que a gente diz frágeis, né? Ou seja, indivíduos que vão estar suscetíveis aos eventos adversos mais precocemente. E aqui, de volta, né, eu tinha omitido naquele slide essa palavra aqui, que é o tripé da fragilidade, porque a base do desenvolvimento dessa síndrome geriátrica, que é a fragilidade do idoso, está justamente nessas alterações intrínsecas do envelhecimento, só que quando elas acontecem de uma maneira precoce e descompensada, fora da homeostasia, né? Então, a perda músculo-esquelética, as alterações hormonais e o estado inflamatório crônico. Isso daqui é o tripé fisiopatogênico da fragilidade. E por que que eu falo que, né, a fragilidade é uma síndrome geriátrica? Aqui, por esse slide, você já vê, não é uma única causalidade, né, não é um único evento que leva a esse desfecho do indivíduo frágil, né? Na verdade, é um conjunto de alterações que contribui para o desenvolvimento da fragilidade. Olha só, esse trabalho aqui é uma publicação de 1991, e eu sempre mostro ele porque ele foi praticamente o precursor desse conceito de fragilidade. O que é o conceito de fragilidade? É um conceito de que alguns indivíduos idosos têm uma suscetibilidade maior a desfechos desfavoráveis. Mortalidade, internação, perda de funcionalidade, maior tempo de hospitalização e assim por diante. Então, nesse slide, a pesquisadora, ela criou 3 grupos, né? Aqueles indivíduos que eram completamente independentes, aqueles que ela disse serem frágeis, ou que tinha alguma dessas características, né? A depressão, quedas também é uma síndrome geriátrica, incontinência, desnutrição, polifarmácia, acamado prolongado, né? Disfunção sensorial, e aqueles gravemente comprometidos, né? Portadores de demência, por exemplo, e de dependência para as atividades de vida diária, ou uma doença terminal. Essa foi a primeira vez, né, a primeira tentativa de mostrar, né, esses grupos de indivíduos que estariam mais sujeitos a uma mortalidade precoce e eventos adversos. É engraçado que aqui eu fiz essa marcação porque são justamente aquelas síndromes geriátricas que o Bernard Sachs colocava, né? Incapacidade, imobilismo, incontinência, iatrogenia, insuficiência cognitiva. Só que isso aqui foi acrescentado de outras síndromes, por exemplo, as quedas, delírium, né? E o que ela mostrou, então? Olha, os indivíduos completamente independentes, depois de 1 ano de segmento, eles tinham uma mortalidade muito baixa. Aquele grupo que ela nominou de frágil tinha uma mortalidade intermediária. E aquele grupo com comprometimento de atividades de vida, demência avançada ou uma doença terminal, eles tinham a maior mortalidade. Então, foi o início de uma estratificação de grupos de idosos que tinham um potencial de efeito de evento desfavorável, desfecho desfavorável, maior, mais importante. É a primeira vez que isso daí era feito. Bom, a partir de 2000, dos anos 2000, houve 2 correntes para classificação da fragilidade, né, uma tentativa de criar o conceito da fragilidade, de melhor classificar a fragilidade e encontrar esses indivíduos em risco. A primeira tentativa foi feita por um pesquisador canadense, que chama Kenneth Rockwood.
tá? E ele entendia a fragilidade como uma síndrome multidimensional, quer dizer, vários aspectos contribuindo para o desenvolvimento e uma etiologia complexa. Na ideia dele, você tinha eventos biológicos, físicos, doenças, você tinha a questão socioeconômica, educacional, fatores de exposição ambiental, contribuindo para a instalação da fragilidade. Mas ele conseguiu construir grupos, né, que ele chamou de frágeis, para identificar aqueles que tivessem com maior risco de morte ou de evento adverso. Então, na técnica dele, né, no conceito dele, ele pegou tudo aquilo que ele considerava que era importante, né, na determinação de eventos desfavoráveis, e ele criou, né, são 70 itens que ele ia preenchendo para ver se o indivíduo tinha ou não, se o idoso tinha ou não. E a partir dessa somatória desses itens, ele identificava quais eram os maiores candidatos a eventos adversos, né? Só que isso daqui é trabalhoso, é um tempo muito grande. Você precisa ter um conhecimento da história pregressa, um acompanhamento longitudinal do idoso. Então, não é algo fácil, prático, na atividade cotidiana. Ele identificava os indivíduos suscetíveis? Identificava. Mas, para você transpor isso para a prática rotineira nossa, não funcionava. E aí, nos Estados Unidos, em 2001, a partir de um estudo multicêntrico importante na comunidade que tinha lá nos Estados Unidos, que se chamava Cardiovascular Health Study, né, daqueles estudos bem importantes que os americanos fazem, por exemplo, o Framingham, com os dados do Cardiovascular Health Study, essa pesquisadora, que chama Linda Fried, ela fez uma proposta de um modelo que era baseado mais em características físicas, biológicas do idoso, e a partir dessas características biológicas, ela procurou classificar os idosos em frágeis, aqueles que estão numa situação de pré-fragilidade e os não frágeis. Veja bem, ela usou essa classificação porque ela tinha esses dados disponíveis. Ela pensou na fragilidade do ponto de vista de um evento principalmente biológico. Mas isso não quer dizer que seja definitivo, que seja o melhor conceito, né? Mas é o que foi mais amplamente usado, estudado, pela facilidade dele. Tá? Então, ele foi o modelo de classificação de fragilidade mais aceito. Quando a gente fala da fragilidade, então, do conceito de fragilidade, é algo que ainda existe muita discussão sobre os instrumentos que permitem que a gente identifique a fragilidade. O que essa pesquisadora Linda Fried fez? Ela usou 5 critérios. O primeiro critério era um relato de perda de peso não intencional. Então, aquele indivíduo que, sem razão nenhuma, né, perdeu 4,5 kg ou pelo menos 10% do peso corporal nos últimos 6 meses. Quer dizer, ele não está fazendo dieta, não era desejo dele, foi uma perda ponderal não intencional. E você vê aqui o componente da sarcopenia, né, que faz parte do tripé lá das causas, dos eventos patogênicos da fragilidade, aqui representando a perda de massa esquelética, né, como que a sarcopenia contribui para esse fenótipo da fragilidade. Depois, também, né, remete a gente para a sarcopenia, a questão da velocidade de marcha. Uma redução de velocidade de marcha, diminuição da força de preensão palmar, uma sensação contínua de exaustão, que é relatada
pelo indivíduo idoso, e, por fim, a diminuição do gasto energético basal, né? Então, em termos de atividades, esse indivíduo, ele faz menos atividades naquele momento de avaliação do que normalmente ele costumava fazer. Ele tem uma capacidade energética diminuída e, portanto, o gasto energético diminuído. Então, com base nesses 5 critérios, é que ela fez a proposta da classificação da fragilidade. Então, a gente chama isso de critérios de Fried, da Linda Fried, os critérios de Fried, e ela propõe o seguinte: aquele indivíduo que não tem nenhum critério vai ser chamado de não frágil ou robusto. Aquele indivíduo que tem 1 ou 2 critérios vai ser chamado de pré-frágil. E aquele que tem 3 ou mais critérios é o indivíduo frágil. E o que a Linda Fried mostrou, então, no Cardiovascular Health Study, com essa proposição, né? Eu vou pular isso daqui. Ela mostrou o seguinte. Primeiro, né, isso daqui se chama diagrama de Venn. É um diagrama em que você tem a sobreposição de condições, né? Quando as doenças que foram estudadas nesse Cardiovascular Health Study foram essas. E o indivíduo que tinha pelo menos 2 doenças, ele era dito como portador de comorbidade, né? E ela mostrou que o indivíduo que tinha múltiplas comorbidades não necessariamente tinha incapacidade. E esses indivíduos não necessariamente tinham fragilidade. Então, primeira coisa, ela está mostrando um evento novo, uma coisa nova, né? Esses indivíduos frágeis não são somente aqueles que têm multimorbidades e não são aqueles que têm só incapacidades. Quer dizer, as coisas podem se sobrepor, mas também podem não se sobrepor, né? 26% desses indivíduos do estudo, né, dos indivíduos que foram classificados como frágeis, não tinham múltiplas morbidades e não tinham incapacidades. E sobre o segmento longitudinal desses indivíduos. Aí ela criou 3 grupos, aliás, mais grupos de desfechos desfavoráveis, né? Então, a morte, hospitalização, queda e piora das capacidades de vida diária. Isso foi feito em 3 anos e 7 anos. Por quê? Ela queria mostrar que essa classificação dela realmente funcionava, era eficaz para encontrar os indivíduos mais suscetíveis a desfechos desfavoráveis. E o que ela mostrou? Então, por exemplo, vamos pegar 3 anos, né? Somente 3% dos não frágeis morreram, né? Comparativamente com os frágeis, isso foi muito menor. Os frágeis, 18% dos frágeis morreram no prazo de 3 anos. Sobre a primeira hospitalização, 33% dos não frágeis tiveram a primeira hospitalização. Enquanto que no grupo que ela classificou como frágil, 60% tiveram sua primeira hospitalização. Quedas, vamos ver. No grupo que ela considerou como não frágil, 15% caiu em 3 anos. E no grupo frágil, 30% caiu. Sobre a piora nas atividades de vida diária, nas capacidades de vida diária. Em 3 anos, somente 8% deles tiveram uma piora das capacidades, enquanto que no grupo frágil, 40% teve uma piora das capacidades. Então, o que ela está mostrando aqui? Ela está mostrando que a classificação que ela propôs era eficaz para discriminar os indivíduos que tinham maior potencial de eventos adversos, ou seja, os indivíduos frágeis. E ainda criou um estado intermediário, que eram os indivíduos pré-frágeis.
E esse daqui é o gráfico de sobrevida, né? Então, mostrando que os não frágeis, ou seja, os robustos, tinham uma mortalidade baixa, uma boa expectativa de sobrevida, os pré-frágeis intermediária, e os indivíduos frágeis, quer dizer, depois de 72 meses de acompanhamento, né, um pouco mais de 72 meses de acompanhamento, 40% deles tinham morrido. Então, a proposição dela de classificação dessa fragilidade era mais fácil do que a classificação lá do grupo canadense, do Kenneth Rockwood, e ele era eficiente, ele discriminava pessoas com eventos desfavoráveis. Ok? Bem, então, o que a gente pode ver aqui é que a fragilidade, a sarcopenia é uma síndrome geriátrica também, ela está na base do desenvolvimento da fragilidade, que é uma síndrome geriátrica mais ampla, também associada com eventos desfavoráveis. Naquele fenótipo que a Linda Fried propôs, ela identificava a fragilidade dita como física, tá? Que tem uma amplitude maior ainda, e, mais recentemente, os estudiosos propõem uma fragilidade mais ampla ainda, tá? Que inclui outros domínios além do físico. Que outros domínios? O domínio cognitivo, o domínio psicológico, o domínio socioambiental, né? Então, essa é a tendência mais recente de classificação da fragilidade. Mas, ainda assim, o que é mais usado é o fenótipo da fragilidade que a Linda Fried propôs com aqueles 5 itens. Hoje em dia, então, vários instrumentos para medir a fragilidade foram criados. Todos eles têm a intenção de serem mais breves, mais curtos, do que o instrumento lá que o canadense usava, o Kenneth Rockwood. Todos eles têm uma intenção de serem fáceis, como o instrumento da Linda Fried, e com a vantagem adicional de olhar outras características, né, outros domínios de fragilidade que vão além do físico e que também são indicadores de desfechos desfavoráveis. Esse daqui é um artigo, por exemplo, de um grupo holandês, tá, que fez essa proposta de 4 domínios, ou seja, 3 domínios a mais, além daquele domínio físico que a Linda Fried usava, né? Então, eles colocam o domínio físico, com as características lá da Linda Fried, perda de peso não intencional, exaustão, força de preensão reduzida, acrescentam algumas coisas, né, como uma percepção de saúde ruim, uma autopercepção de saúde ruim, distúrbios de marcha, de equilíbrio, disfunções sensoriais, mas também acrescentam, né, a presença de um domínio psicológico, né, com sintomas depressivos e de saúde mental, um domínio cognitivo, né, como memória, velocidade de processamento, flexibilidade do pensamento, e um domínio social, baseado em participação, convívio social reduzido, pouco suporte social, baixa renda, baixa escolaridade, né, solidão, e também continuando, né, com os eventos desfavoráveis. Só rapidamente, eu não quero demorar nisso daqui, mas será que essa proposição de 4 domínios, né, mais 3 domínios além do físico, é eficaz para identificar indivíduos com maior suscetibilidade, vulnerabilidade a eventos adversos? Aqui
nós temos, então, né, a fragilidade física, tá? E os fatores, né? Então, quer dizer, com que se relaciona essa fragilidade física, né? Então, os indivíduos com idade mais avançada são suscetíveis a essa fragilidade física, aqueles com menor nível educacional, né? Aqueles que exercem atividades profissionais, com hábitos de vida não saudáveis, são indivíduos mais suscetíveis à fragilidade física. E em relação ao domínio psicológico, nós também vemos associação, né, com essas mesmas variáveis, baixa renda, baixa escolaridade, viver sozinho, hábitos não saudáveis de vida. Isso se repete com a fragilidade dita cognitiva, o domínio cognitivo da fragilidade, e também com o domínio social. Então, quer dizer, esses outros domínios têm importância, né, na classificação da fragilidade. Eu vou passar isso daqui, só para a gente, então, ir para esse quadro sintético da fragilidade. O que determina, né, o aparecimento da fragilidade? Lembrando que a fragilidade, ela tem 3 eventos fisiopatogênicos importantes, né? O tripé de sarcopenia, desregulação endócrina e processo inflamatório crônico. Existem fatores genéticos, existem fatores ambientais, mecanismos epigenéticos, né, que levam a um processo inflamatório crônico, perdas celulares, lesão celular, que, em última instância, provocam diminuição da reserva fisiológica. Menor capacidade, né, de funcionamento cerebral, endócrino, esquelético, cardiovascular, respiratório, renal e assim por diante. Ao longo da vida, essa base predisponente aqui é influenciada por fatores nutricionais, por atividade física, por renda, por ambiente social em que esse indivíduo se desenvolveu, escolaridade, tá? Dentição, e você tem o aparecimento da fragilidade. Quando esse indivíduo, então, desenvolve esse estado de vulnerabilidade, que é a fragilidade, ele fica suscetível a eventos estressores com uma maior chance de desfechos negativos, como quedas, delírio, incapacidades, hospitalização, morte, tá? E, claro, aumento da necessidade de cuidados, aumento da admissão em hospital, aumento do tempo de hospitalização, desfechos desfavoráveis no tratamento do câncer, desfechos desfavoráveis no tratamento de qualquer cirurgia, desfechos desfavoráveis no tratamento das doenças cardiovasculares, desfechos desfavoráveis no infarto agudo do miocárdio, na angina, quer dizer, nos eventos cardíacos isquêmicos, desfechos desfavoráveis na cognição e assim por diante. Essa é a síntese dessa síndrome geriátrica que se chama fragilidade do idoso. Tá? E eu gostaria de terminar, então, a palestra, aqui, a aula, mostrando o seguinte, tá? Aqui nós temos capacidade, velocidade de marcha, e aqui nós temos força de preensão, que são importantes na fragilidade, que são importantes na sarcopenia, e são marcadores de eventos adversos. E aqui é a relação do hábitos não saudáveis com a velocidade de marcha e a força de preensão.
E o que vocês podem ver aqui é que esses hábitos não saudáveis, todos, concorrem, participam de uma diminuição da velocidade de marcha, ou seja, tabagismo, consumo excessivo de álcool, diminuição da ingestão de frutas e vegetais, inatividade física, e isso acontece também em relação à força de preensão. Então, quando nós pensamos, quando você vai para especialidades médicas, né, que vocês estão me vendo? Estão sim. Então, lá. Quando nós vamos para especialidades médicas, né, de complexidade alta hoje em dia, vamos lá para reumatologia, que tem aquele tanto de imunobiológico, você vai para hematologia, oncologia, com muitos quimioterápicos, você tem opções terapêuticas, protéticas, implantes de sistema nervoso central, não sei o quê. Entretanto, quando a gente cai na questão do envelhecimento, quase nunca a gente muda 5 pilares do evento do envelhecimento bem-sucedido, e que provavelmente daqui 50 anos, 70 anos, 80 anos, esses 5 pilares do envelhecimento bem-sucedido serão os mesmos, que são alimentação saudável, atividade física regular, convívio social, estímulo cognitivo, leitura, teatro, cinema, atividades, né? E está faltando um que eu estou esquecendo, vamos ver. Atividade física regular, alimentação saudável, estímulo cognitivo, convívio social, falei já? Convívio social, e eu vou lembrar até o final. A gente vamos fazer as perguntas, aí eu falo o quinto daqui a pouco. Tá bom? Então, eu sei que é um pouquinho chato de entender essa fragilidade do idoso, né? Mas se vocês forem no ambulatório de geriatria, hoje a gente avalia regularmente os idosos em relação à sarcopenia, né, e em relação à fragilidade. É claro que o instrumento que a gente usa da fragilidade é esse mais fácil da Linda Fried, né, da velocidade de marcha, força de preensão, perda de peso não intencional e assim por diante, porque ele é mais factível no ambulatório. Mas isso aí é algo de relevância para a geriatria, e, inclusive, quando você vai pensar em cuidado paliativo, prognóstico, você vai ver, vamos fazer quimioterapia nesse paciente ou não? Será que vale a pena operar? Qual que é a perspectiva de vida? A fragilidade influencia tudo isso, por isso a gente tem que fazer com regularidade essa avaliação. Tá bom? Então, eu estou disponível para as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela aula, professor. Foi muito boa, muito elucidativa. Enquanto o pessoal não manda as dúvidas, queria só reforçar que o formulário já está aqui disponível no chat. E aproveitando que quem tiver dúvida deve estar digitando ainda, queria aproveitar para fazer também uma divulgação do Simpósio Interligas da Saúde, que é um evento que a gente está na organização, nossa liga vai participar, que acontece de noite, dos dias 18, 19 e 20 de agosto, com 3 mesas redondas, e a mesa redonda que a gente está organizando vai ser sobre a doença de Alzheimer e seu impacto na vida do paciente idoso, no dia 18, às 7 horas. E as inscrições, elas são feitas através do Instagram do nosso diretório científico, DC Adolfo Lutz, e tem emissão de certificado. Então, vai ser bem bacana, a gente espera vocês. E era essa divulgação que eu queria aproveitar para fazer. E
Bom, se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, pode ficar à vontade. Só uma coisa, lembrei do quinto item, tá? Controle das doenças crônicas. Então, revendo, né, os pilares do envelhecimento saudável. Alimentação saudável, atividade física regular, convívio social, estímulo cognitivo e controle das doenças crônicas. Professor, eu Oi. acho que eu perdi algum pedaço da aula, mas eu acho que eu não entendi muito bem o ponto de ser irreversível ou não a questão da sarcopenia. Acho que eu confundi um pouco. Olha, a sarcopenia, assim como a fragilidade, elas são condições difíceis de serem revertidas, mas não é impossível, tá? A sarcopenia, mais provavelmente, pode ser revertida com maior facilidade do que a fragilidade. E isso, basicamente, se dá pela atividade física e pela suplementação nutricional, né? Então, exercícios resistidos, tá? Principal para essa questão, exercício, musculação, exercício resistido, né? E porque o cara já tem uma musculatura esquelética de pouco conteúdo, né? Pouca musculatura. Se você coloca ele para um estado de consumo, né, de metabolização acelerada, ele vai perder mais ainda. Então, aí o exercício físico resistido e a suplementação alimentar, principalmente com proteínas. Entendi. Obrigada, professor. Alguém tem mais alguma dúvida ou podemos finalizar? Será que essa falta de perguntas é porque ninguém entendeu nada ou todo mundo entendeu tudo? Acho que é porque todo mundo entendeu tudo, porque a aula estava muito boa. Tá bom, então. Bom, qualquer coisa, depois vocês me mandam as perguntas. Perfeito. Tá Combinado, bem? então. Então tá bem. Então vamos finalizar já. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, professor. Foi muito Obrigado. boa a aula. Até mais. Tchau.